Primeira carta de João, hoje, capítulo 2. Enquanto você encontra, quero lembrar a você, primeiro, segundo um pouquinho isso, que no dia, me lembrar, não sei se eu falei antes, mas se não, vai lembrar. Nós teremos dia 17 de março, batismo nas águas. Glória a Deus. Porém, o batismo será no culto da manhã. Amém? Então, batismo nas águas, dia 17 de março. Se você ainda não é batizado nas águas, chegou o teu dia. Glória a Deus. Você creu em Jesus, para você, batismo então já é mandamento. Você vai procurar pastor Lucas Jefine, está lá, ó, como um farol, e vai se inscrever. Nós temos 2 ministrações, que são pré-batismo, então você vai participar e vai mergulhar. Amém? Glória a Deus. Primeiro abre a tua Bíblia, ou melhor, só na tela aqui, deixa a tua Bíblia em 1 João. Quero proclamar uma palavra. Isaías capítulo 55, versículo 10. É uma proclamação, uma palavra de Deus para você proclamar, porque Deus vai falar com você ainda mais nessa noite, além do que já tem falado. Então, nós vamos proclamar juntos, amém? 1, 2, 3. Porque, vírgula. Porque, diga comigo. Assim como descem, vamos junto? Assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Calma, bem forte. Você pode melhor. Nenhuma palavra do Senhor volta vazia. Devolve para Ele, irmão. Aleluia. Ore a palavra. Tire da sua vida o reclamar. Reclamar é pedir mais do que já está passando. Reclamar é sofrer mais do que já está sofrendo. É reclamar, é repetir. A gente não deve falar daquilo que a gente não quer viver. Aleluia. Então proclame, substitua por uma palavra do Senhor, encontre o que Deus disse a respeito do que você precisa e dê essa palavra para Ele, porque ela não vai voltar vazia. Glória a Deus. Ela vai ter cumprido aquilo, o propósito para o qual o Senhor a designou. E como aprende isso, irmão? Nós precisamos orar a palavra. É a melhor oração que tem, amém? Sem errar. Descubra, pergunte para alguém: eu estou passando isso aqui, qual é a palavra que eu devo orar a respeito? Qual a verdade? Se você não sabe, não tem problema. O que Deus diz a respeito disso? E você vai substituir a palavra de morte, palavras de morte, por palavra de vida, e ela não volta vazia. Aleluia! Glória a Deus. 1 João capítulo 2, nós continuamos. Na semana passada tratamos um pouco do capítulo 1 e vamos indo, enquanto o Senhor assim o quiser. Amém? Quem trouxe Bíblia aí? Deixa eu ver. Quem tem costume de anotar o que decidiu? Oh, glória a Deus, que bom. Eu anotava tudo na pregação, tudo. Depois um dia eu ouvi um homem de Deus e disse: olha, não anote tudo, desfrute da palavra e anote as decisões.
as decisões que você tomou em relação à palavra de hoje, anote. Aleluia. O que você decidiu? O que você vai decidir em relação ao que Deus está falando? E a minha vida se tornou mais eficiente depois que eu comecei a anotar as decisões. Aleluia. Então você vai tomar decisões importantes, porque a Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. Aleluia. A Bíblia diz isso. Toda a terra está cheia, está lá em Isaías capítulo 6, da sua glória. Então a manifestação da glória precisa de uma resposta àquilo que Deus está falando. Quando eu coloco em ação aquilo que Deus está falando, a glória de Deus vai trazer porque a glória de Deus é tudo aquilo que Deus é. Tudo que Ele faz, tudo que Ele é, está contido na sua glória. Então quando Ele diz que a terra está cheia da sua glória, a manifestação de Deus está à minha disposição. Eu só preciso encontrar a palavra. Quando eu dou uma resposta à palavra, eu gosto muito do apelo, a gente faz apelo. Eu gosto dos apelos, por quê? Porque o apelo é uma oportunidade de eu já dar uma resposta rápida, imediata à palavra. É uma oportunidade. Eu estou dizendo assim, olha, é agora, é para agora. Não é que você tenha que vir, ou você não vai ser abençoado se não vier. Não. É que tem gente que gosta de correr primeiro. Eu respeito isso. Amém? Uma vez eu tive a oportunidade, porque eu aproveito, irmão, quando a palavra vem eu aproveito. Quer saber quem morreu, quer chorar. E eu fui numa conferência com o irmão saudoso evangelista Reinhard Bonk, pastor alemão, pastor da Alemanha, né? E ele estava ministrando em Curitiba, a gente descobriu. Enchemos aqui 2 vans de emergência e fomos. E chegou lá, ele começou a ministrar uma palavra poderosa. E tinha todo um esquema de segurança, tal, porque era muita gente. Cadê o pastor Jé? Estava lá. Só que a galera que estava comigo ficou só me olhando, né, irmão? E de repente Deus fala que estava dando um cajado para alguém ali naquela manhã, naquela tarde. Eu não quero nem saber, irmãos. Ninguém foi, eu fui. Atravessei a segurança. E quando eu olhei, a galera que tinha ido comigo estava tudo atrás. E tinha a tiazinha da Assembleia de Deus, ela foi no meio assim, perdida, porque estava no meio da nossa galera. E eu fui. Aí ele disse, deixa. Eu quero. Quantos querem ser abençoados? A velocidade da bênção é a velocidade da resposta que você dá à palavra. Eu não fico, irmão, quem não quer ir não vai, eu vou. Eu me jogo, irmão. Deus fala, eu dou a resposta. Eu estou esperando uma instrução de Deus para o próximo lugar em Deus que Ele quer me levar. Eu não tenho vergonha, eu perdi a vergonha, eu tinha. Eu era muito envergonhado. Meu Deus do céu. Mas é que eu quero muito, então eu dou uma resposta rápida. Deus falar, eu vou. E quando eu comecei nisso, irmão, eu achava, olha, a unção, você subiu um monte lá, de costa assim, vai ter uma unção lá em cima, você ia me ver lá. 186 degraus subindo de costa. Depois descobri que não era isso. Mas eu quero. Então, quanto mais rápido eu dou uma resposta, mais rápido a glória de Deus se manifesta na minha vida. Às vezes a gente fica com vergonha do irmão que está do lado. Irmão, ele não pode fazer por você o que a glória de Deus pode. Diz, irmão, sinto muito, vou fazer um vexame aqui, um pampeiro, como diz o gaúcho. Mas talvez você não fique perto de mim. Mas é que eu quero, irmão. Eu vim aqui hoje com uma expectativa. Ninguém vai me segurar. Eu não quero saber. Quero saber, irmão. Quando a glória vem, eu não quero saber. Não quero saber. Não estou nem aí onde eu estou. Não estou nem aí. Nada. Mas eu tive que vencer isso. Ficar pensando, o que será que vão pensar de mim? Bom, não vai mudar o que Deus tem a meu respeito que vão pensar de mim. O que não podem pensar é de mau testemunho,
de coisas erradas, aí eu tenho que me preocupar, não porque vão pensar de mim, mas o que vão pensar de Jesus a respeito da minha vida. Aí isso é importante. Mas eu tinha muita vergonha, e um dia eu estava numa igreja, e o pastor, amigo, falou para mim: Leandro, só 2 homens andaram por cima da água. Um foi Jesus, e o outro foi o metido. Se é tu, eu quero também. Eu aprendi antes, eu ficava assim: será que é da carne? Será que de Deus? Será que não é? Será? Agora eu digo: Senhor, se é tu, eu quero também. Se é de Deus, eu quero estar junto. Se é de Deus, eu quero fazer parte. Aí eu fui curado, irmão. Estou nem aí que vão pensar de mim. Eu sei que é feio, às vezes, mas eu não ligo mais. Não ligo. Eu estou vivendo o que Deus tem para mim, porque eu deixei essa timidez boba de lado, do que os outros vão pensar de mim em relação à glória. Libertou? Glória a Deus, né? Mas se o teu de Deus é aqui, balançar o pezinho aqui, não tem problema, irmão. Não é isso. Não estou estabelecendo uma forma, um padrão. Eu estou falando para quem sabe que deveria estar indo além e está sentindo preso. Entendeu? Se você não precisa, não é isso que vai definir a tua espiritualidade. Você seja mais quietinho, mais sério, né, mais tranquilo. Não tem problema, você vai ser cheio da glória de Deus também. Amém? Mas é gente que Deus está tentando mover com você de alguma maneira, você fica aí meio, né? E os demais não empurram ninguém. Eu já disse para os obreiros: não empurra ninguém, não fica forçando a cabeça de ninguém. Alguns caem pelo poder, outros caem por cortesia, outros não caem. Não é o cair que define o que Deus fez, é o porquê Ele nos levanta. Amém? Então eu não gosto, irmão, não gosto que fique empurrando as pessoas, forçando a cabeça, ensinando a ser batizado com o Espírito Santo. Não precisa. Quando o Espírito Santo vem sobre a pessoa, ela pode nunca ter ouvido falar sobre isso, ela vai ser cheia do Espírito Santo naquela noite. Aleluia. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Nesses 6 versículos, aquilo que realça nessa noite ao meu coração é essa palavra, advogado. Como funciona o sistema jurídico do céu? O princípio fundamental do direito, e eu perguntei para alguns advogados sobre isso, a essência, o tema principal, o textuário do direito é dar a cada um aquilo que é de direito. Esse é o fundamento do direito. Pelo menos foram o que alguns advogados me falaram sobre isso.
Mas nós sabemos que quando alguém quebra a lei, às vezes vai atrás de um advogado que tem uma habilidade de dar aquele jeitinho de encontrar aquela brecha na lei, né? Dar aquela forçadinha, aquela esticadinha na lei assim, para tentar diminuir a pena, ou quem sabe não achar provas e sair, passar batido, né? De alguma forma burlar a justiça. Muitos, às vezes, advogados se prestam a esse tipo de serviço. Eu acho que é uma das profissões mais difíceis do mundo por causa disso, pela expectativa que se tem. E digo que não são todos, amém? Fique bem claro isso, para não cair o canal, né? Só tem um problema no sistema jurídico do céu. O juiz, além de justo, pastor Tiago, ele é a testemunha. Ele viu. Então não tem advogado capaz de dar um jeitinho, quando o juiz tem um atributo chamado onisciência, onipresença, onipotência. Não tem advogado que resolve. No sistema jurídico do céu, não dá para dar um jeitinho. Por isso lá em Números 32, 23, quando Moisés está revendo, ele está dizendo isso: porque o vosso pecado há de vos achar. E eu me arrepio, eu tremo sempre que eu leio essa palavra. Ele acha, a seu tempo ele acha. O que é isso? É o equivalente a você ir a um tribunal e você cometeu um crime, mas e sabe que alguém viu, você não sabe quem, mas viu. Você viu meio de relance assim, e quando você chega no tribunal, quem viu foi o juiz. E o juiz é justo. Justiça é a face do caráter dele. Amor é a essência da personalidade, mas justiça é a face do caráter. Ele é justo, de uma maneira que a nossa mente humana não consegue captar a profundidade da justiça dele. Então os adoradores espertos, eles oram assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, porque eu não estou muito afim desse negócio de justiça não. Sem conhecer a Cristo é um negócio muito perigoso, esse negócio de justiça. Por quê? Porque a justiça de Deus, ela corta dos dois lados. Falei aqui semana passada. Então é melhor a misericórdia e a bondade me seguindo, seja para mim ou seja para o outro, porque eu vou precisar. Aleluia. Então quando ele diz assim, João, pensa bem comigo, João, ele é o apóstolo que vai ser o último a terminar de falar. Ele está além dos seus 90 anos de idade, e à medida que o tempo vai passando, a gente começa, eu prego já há mais de 20 anos, e à medida que a gente vai pregando hoje, depois de mais de 20 anos, a minha mensagem se tornou muito mais propositiva do que o desejo de uma certa forma ser impactante. Ela pode impactar, mas eu não oro para que ela tenha um efeito pirotécnico, eu oro para que ela cumpra um propósito. Justamente por isso que eu gosto de pregadores que servem na igreja, que cultuam a Deus, que tomam ceia, que fazem parte da vida da igreja, porque eles desenvolvem essa capacidade da realidade propositiva da igreja. Ele tem cheiro, ele tem relacionamento, ele sabe como funcionam os detalhes, a família, a igreja. Então a mensagem, ela vai se tornando mais propositiva, e nós vimos aqui João, ele tá pregando essa carta inteira, e você vai ver durante esse estudo que nós estamos fazendo. Tem um escritor que eu gosto muito, porém os livros dele são muito difíceis, que chama Watchman Nee. Ele foi um escritor
cristão chinês, ele pregou, ele escreveu, porque ele ficou preso mais de 25 anos, e ele nunca saiu da prisão, só que os livros que ele escreveu na prisão, são obras de uma profundidade que muitas vezes a maioria de nós nem consegue ler. Eu lembro que o primeiro livro que eu li dele sobre o ministério da palavra de Deus, eu fiquei 6 meses estudando o livro, e eu não conseguia terminar, porque ele escreve numa espiral. É um ensino propositivo justamente em espiral, ele volta e avança um pouquinho, volta e avança um pouquinho. Só que quando terminei, aquele assunto estava impregnado no meu coração. Nunca mais eu olhei o ministério da palavra de uma forma diferente de como eu vejo hoje. Se você perguntar se eu sou um pregador e um ministro da palavra, eu vou preferir dizer para vocês que eu sou um ministro da palavra. Pregadores você faz com uma forma muito rápida, mas ministros da palavra, eles são forjados no tempo, na pressão, nos desafios de compreender o que é ser voz de Deus, e o que é principalmente não contaminar, ou contaminar o mínimo possível o recado de Deus. Responsável por entregar um bilhete de Deus, responsável por entregar uma carta de Deus, responsável por entregar uma instrução. Esse dia eu falei com uma pessoa, a pessoa ficou me esperando na porta, disse: pastor, Deus falou que o senhor tem uma palavra de Deus para mim. Eu disse: tenho, há 7 anos. Quando você começou lá aquele negócio lá, Deus me deu uma palavra. E Deus disse assim para mim: só não entrega, porque ela não está preparada para receber, ela não vai receber, ainda vai ficar de mal contigo. E hoje, eu acho que hoje você está preparada para a palavra. Estava, não houve resistência. Vou fazer, pronto. 7 anos, por quê? Quem falou que Deus mostrou para você sair cavando e falar sem pensar? Deus falou com você, mostrou para você. A primeira coisa que Deus quer que você faça, e não mude isso até que Ele diga o que você deve fazer, é orar. Quem falou? A Bíblia diz que maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita a seu tempo. Então você ora. Sempre que eu ouvia, eu orava. Eu sabia, eu orava. Eles não congregam com a gente. Orava, digo: orar, Senhor, sofrendo. Deus, eles estão sofrendo, Senhor. Orar. Você sabia que Deus tem uma palavra que podia mudar a tua vida hoje? Uma instrução que mudaria a tua vida radicalmente hoje? Não? Você sabia disso? Não? Você já se perguntou por que Deus ainda não falou? Perguntou? Não? Você está preparado para ouvir a instrução de Deus? Que resposta? Como é que você reage à instrução? Sério? Irmão, eu estou a uma palavra do próximo nível que Deus quer me levar. Eu estou a uma palavra. A palavra que me trouxe até aqui, eu preciso de uma palavra que me leve a outro lugar. E nem sempre ela vai condizer com aquilo que é o movimento do momento. Deus disse, o irmão falou aqui, Josué, né? Como fui com Josué, assim, como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas a manifestação era diferente. Moisés tinha nuvem, coluna de fogo, monte fumegando. E Josué tem um livro. Moisés não tinha o livro. Deus tem que dar o livro para ele escrever. Josué tinha um livro. Não afasta da tua boca as palavras do livro dessa lei, antes medita dia e noite, tendo cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Assim serás bem-sucedido e farás prosperar o teu caminho. Moisés tinha coluna de fogo de noite, Josué tinha a Bíblia para ler de noite. Moisés tinha nuvem de dia, Josué tinha a Bíblia para ler de dia.
E Deus disse: eu vou ser contigo do mesmo jeito que eu fui com Moisés, mas você vai ralar de ler a Bíblia, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que acontece quando eu faço isso, querido? Lá no Salmo 127 diz: Ele dá aos seus amados, ou seja, o meu trabalho é inútil, inútil será levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão de dores, porque Ele dá aos seus amados enquanto dorme. Porque você meditou tanto na palavra, que mesmo enquanto está dormindo, o teu espírito está processando as verdades de Deus, e você acorda com a resposta. Você começa a dormir com um caderno de anotação do lado, porque quando você acorda, você foi dormir com um problema, foi dormir com um desafio, mas quando você acorda, Deus deu para você a resposta. Diga assim: a palavra na minha vida, diga, a palavra na minha vida precisa ser propositiva. Ela vai voltar com um propósito. Não é para me entreter, não é para me divertir apenas. A gente se diverte, eu estou aqui me divertindo, pregando. Nós estamos na glória, quando a glória vem eu me divirto. Eu posso passar a noite toda aqui pregando, não vou, fica tranquilo. Mas nós estamos na glória. Se o William não me atrapalhar, né, William? Não me atrapalha. Tem que trabalhar, sério, irmão, aqui ó, para trabalhar é um coração só aqui ó. E ele já trabalha comigo quantos anos? Bastante tempo. Hã? 12 anos, tu tem de casado já? Acho que uns 2009, 15 anos, aí, 15 anos, trabalhando junto para a glória de Deus. Então João, à medida que o tempo vai passando, ele tem uma urgência com a mensagem, de enfatizar as coisas que são importantes. Diz, ó, o juiz é justo, o advogado é justo, eu sou o errado. Né? Tinha um casal, amiga, ela dizia assim, quando alguém estava justificando muito, disse: não, verdade, está certo, não, mas tu vai preso do mesmo jeito. Não tem ninguém inocente, né, irmão? Mas a gente está tentando, justifica demais. Bom de justificativa, às vezes ruim de arrependimento. Como é que funciona isso? Então, o advogado, aqui a palavra no original, é aquele que está do seu lado. Agora, a chave no versículo 2, por favor, deixa para mim. Até então, a posição de Jesus é: Ele fez. Ele fez. Mas agora, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A questão diante de Deus não é se eu sou culpado ou inocente. Ele sabe, eu sou culpado. Então por que Ele abre o tribunal, Ele abre a porta para que eu seja julgado? Não é para saber se eu sou culpado ou não, é para saber quem vai pagar. Quem entendeu? Então o advogado, ele é a propiciação. Como que eu entendo propiciação? É um termo teológico que eu gosto muito. Eu acho que todo crente precisa saber muito, ou se souber somente isso, ele vai entender o Evangelho. É um termo que se chama propiciação substitutiva. É uma doutrina da palavra de Deus. O que é propiciação? Propiciação é a satisfação das demandas da justiça. Você passou no sinal vermelho, fotinho, chegou a fotinho em casa, você olha lá, passei mesmo, não vi. Verde é para passar, vermelho é para parar, amarelo acelera que dá tempo. A questão da justiça agora não é se eu sou culpado ou não, é que a justiça precisa ser
satisfeita. A sociedade exige que a justiça seja satisfeita. Quando que a justiça é satisfeita? Quando cada um recebeu o que de direito, seja por um bem ou por um mal. Então o advogado, que é Jesus, ele diz: ó, filhinhos, carinhosamente, não pequeis. Depois você vai entender mais por que ele tem coragem de dizer não pequeis. Porém, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, a satisfação das demandas da justiça. A substitutiva, a palavra substitutiva, o que é? É alguém pagando pelo devedor. Você está lá, está preso, triste, errou, está no erro. De repente o carcereiro vem com o molho da chave, balançando. Uma esperança vem no coração, e ele carinhosamente vai chegar e vai assim: ô, levanta daí. Ele está brabo. Sabe por que ele está brabo? Porque ele achava que você devia ficar preso. Orelha seca, levanta daí. O que deu? Você pensa, será que é uma coça? Ele disse: não. Aí ele tem que dar a notícia, irmão. Ele não queria, ele queria ver você ali, mas ele tem que dar a notícia assim, ó: alguém pagou a fiança. Você não entendeu, para você foi uma boa notícia. É a melhor notícia que alguém pode receber. Você estourou o cartão de crédito, está devendo um montão lá, passou, pisou na bola, gastou, pensou que limite era salário. Ganho 2.000, tenho 5.000 de limite, logo eu ganho 7. É lógica. E eu gasto os 7. 2 mais 5, 7. Meu salário desse mês, né? Como dizia uma presidente que nós tivemos: o brasileiro pode comprar, ele só não pode pagar. Aí um amigo chega e diz assim, você pede emprestado, o amigo diz: não, já sabe, você se perdeu. É difícil, é bom encontrar, deve ser bom encontrar um amigo assim, né, irmão? Daí, dá essa fatura aqui, vou tirar você dessa. Já pensou, irmão? É bom ou não é? Daqui, vou pagar. Alguém que não merecia recebeu o benefício porque alguém pagou. É isso que é evangelho. Por isso a palavra evangelho significa uma boa notícia. Você estava encrencado, encrencadaço. Nós não podemos pregar o evangelho para as pessoas, senão vem para cá como se você fosse um cliente que vai escolher a nossa loja. Olha, a gente tem uma boa estrutura, a gente tem sala para as crianças, a gente tem sala de amamentação, tem cozinha, tem cantina, tem cafezinho antes do culto. Você vai gostar dessa igreja. É bom, a gente tem, mas não é por isso. Eu vim porque eu recebi uma boa notícia, eu estava estouradão, mas alguém pagou as demandas do meu pecado. Então o advogado, o tradutor usa a palavra advogado, mas o sentido original dela é aquele que vem do teu lado. É tipo assim, a gente chegava doido para ir para a casa de um amigo depois do culto, quando a gente é menino, adolescente na igreja, jovem, né? Aí, aquele amigo, a mãe gostava daquele amigo. A minha mãe era muito rígida, e quando ela não gostava de um amigo, ela não gostava, mas quando ela gostava, ela ficava mais. Aí ele disse assim: se tu falar com ela, ela deixa. Eu não é? Só que às vezes dava ruim. A minha mãe disse assim, Leandro. Quando ela disse Leandro Gefine Silva,
Leandro. Eita, irmão. Deixa que eu ia para casa. Mas eu sempre tentava, porque como eu era músico desde pequeno, eu andava no meio dos jovens mais velhos. Aí tinha conferência, que eles queriam me levar. Eu dizia, a mãe só vai deixar se tu pedir. Aí ia do lado, os amigos lá em casa. Dona Graça, irmã Graça, deixa o Leandro ir, eu me responsabilizo. Se era alguém de confiança, então, mais velhos, a mãe deixava. Eu me responsabilizo. A mãe dizia, vou cuspir no chão antes de secar. Tu tem que estar em casa. Graças a Deus. Então, aquele que está do lado, não é o que vai mentir para mim, dar um jeitinho. Não é o que vai achar uma brecha na lei para eu escapar. Não, ele está do meu lado. E quando a pergunta mais importante for feita, ele vai dizer, eu paguei. Eu paguei. Aí Deus vai perguntar, e ele creu? Creu. Está andando contigo? Tá. Bora. Pode ir. As demandas da justiça foram satisfeitas. Por isso lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz o quê? Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu não vou terminar nunca essa carta, eu já estou vendo. Dezembro eu vou estar no capítulo 5. Eu pensei que ia ser rapidão. É bom, não é, irmão? Agora assim, eu o conheço. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Nele não está a verdade. Irmão, por quê? Vamos imaginar que você achou um bom amigo que pagou aquele cartão de crédito que você estourou. Ele não fez porque você é bonitinho, fez porque é teu amigo, quer ver o teu bem. O que ele espera de você? Você sabe, você é inteligente. O que você acha que ele espera? Vamos lá, me ajuda aí, alguém diz. Quantos anos você tem? 12 anos. Ele já sabe que o amigo espera que não faça de novo. Ou não? Ou você vai ficar pagando todo mês? Estourei de novo. Só que Jesus sabe que eu vou estourar. Você vai estourar. E agora? E agora? O que eu deveria fazer? Eu pego o meu cartão e digo assim, Jesus, o Senhor disse que estaria comigo nessa. Eu sou perigoso para ter esse negócio aqui na mão. O Senhor pode fazer o seguinte, o Senhor pode governar isso aqui para mim? Só deixa eu gastar com aquilo que é importante. Eu vou ficar em Ti, eu vou colar em Ti. Todo dia eu vou conversar contigo sobre as coisas, eu vou prestar conta. E eu sei que andar contigo, o teu caráter refletindo em mim, a tua vida refletindo em mim, a tua palavra refletindo em mim, eu vou aprender a lidar com isso. Sabe por que eu estou falando isso? Eu usei esse exemplo, irmão. Porque eu fiquei 15 anos da minha vida sem cartão de crédito. 15 anos. Eu já tinha aprendido no segundo ou no terceiro. Mas foi tão bom que eu não precisava mais. Eu aprendi a deixar Deus governar minhas finanças e não as minhas finanças me governarem. Que até então elas me governavam. Hoje eu governo no Espírito as minhas finanças. Eu tomo muito cuidado com algumas coisas hoje no ministério por causa disso. Com obreiros, equipe, não sei se você faz, mas para ser pastor na MFA dá um trabalhão. Tem que trazer documentação, não pode estar no SPC, não pode estar no Serasa, não pode ter processo, não pode ter nada.
Por quê? Pergunta para mim. Porque eu aprendi a governar bem. Se eu trago para mais perto uma pessoa para a equipe que não governa, o que vai acontecer? Quem não sabe, quem é empresário aqui, quem lidera, governa pessoas aqui como empregador? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem alguém que é patrão aqui? Levanta alto, irmão, não precisa ter vergonha não, Deus ama você também. Deixa eu contar uma coisa para você. Quem não governa bem as finanças, nunca vai ter um salário que seja o suficiente. Não importa o quanto você pague, nunca vai ser o suficiente para quem não governa bem. Simples. Você pegar isso, você vai economizar tempo ao contratar pessoas. O problema é que eu governo bem. Eu administro bem. Eu cuido, não gasto tudo que ganho. Semeio bem, tem tudo administrado. O que acontece? Vou ser abençoado. Mas quem sabe que quem está perto de mim não está sendo abençoado? Quando na verdade só não governa bem. Entendeu? Porque eu governo bem, cuido bem. Minha esposa é melhor do que eu ainda. Ela foi treinada na prensa, irmão, do pouco. Então ela foi treinada, ela sabe, meu Deus, administra ela, meu Deus, é lindo de ver quando ela governa alguma coisa das finanças. Ela sempre tem tudo muito organizado, muito a parte das coisas que ela cuida, as coisas pessoais dela. Sempre, nunca vi ela enrolada com nada. Sempre. Por quê? O pai dela era assim. O pai dela era um bom administrador das finanças, sempre muito cuidadoso, muito cauteloso, muito zeloso. Então, ela veio naquele ensino familiar. Então, ele sabe que nós vamos pecar. Ele sabe que nós vamos errar. A questão é, aí vem, eu recebi-o como Salvador. É bom ou não é? Alguém pagou a fiança por mim. Quem rejeita o Salvador? Ninguém. É verdade? Você está afogando lá no rio, teu pior inimigo quer te jogar uma boia. Você rejeita a boia? Não vou querer. Não. Nós não temos problema com o Salvador. Nós temos dificuldade com o Senhor. Se eu vou te salvar, mas se você não quer pecar de novo, não quer errar de novo, deixa eu governar a tua vida. Então ele sabe que em Cristo, o pecado para nós não é mais uma questão de natureza, mas é uma questão de acidente. Acontece. Mas o nosso coração precisa ser tratado. Eu preciso ter uma boa consciência de que aquilo que a carne ainda me vence, não vence mais porque eu quero, vence porque eu ainda não aprendi a lidar com algumas coisas no espírito. Acontece. É acidente. Mas e como está a intenção dentro do nosso coração? Como é que eu sei como está a intenção no meu coração? É simples. Duas doutrinas precisam ser aplicadas por João. Aquele que diz, eu não tenho pecado, mentiroso, tem. Aquele que justifica, isso não tem problema, quando na verdade deveria ser assim, é um problema, é uma ofensa a Deus, mas eu ainda não estou conseguindo vencer. Você viu a diferença ou não? É uma agressão à santidade de Deus o que eu estou fazendo. Senhor, eu pisei na bola hoje. Eu sei que eu te ofendi, eu sei que eu entristeci o teu coração. É que eu ainda não consigo, como Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está lá em Romanos capítulo 7. E ele usa para isso uma analogia de um sistema de execução romano chamado cadaveria, que não era só a crucificação, que era
um modelo de pena capital. Tinha vários modelos que os romanos gostavam de executar os inimigos, e um deles era a cadaveria, que consistia em pegar um condenado e amarrar a um cadáver, rosto com rosto, boca com boca, braço com braço, como se fosse uma cruz, mas a cruz é o cadáver de um cadáver, um morto. Então você sabe que se pegar um corpo vivo e amarrar a um corpo em decomposição, qual é a tendência? É o corpo morto ficar vivo ou o corpo vivo ficar morto? Fala aí. Por isso Paulo diz assim: não vos coloqueis em julgo desigual com os incrédulos. Porque se você se amarrar a um incrédulo, a previsão é que muito mais fácil que você se torne um incrédulo do que um incrédulo se tornar um crente. Pode acontecer, mas é mais difícil. Mas Paulo não está falando de alguém exterior, ele está falando da natureza da carne que está aqui no corpo dele. Olha só, o corpo não é a carne. Preste atenção. A carne, o corpo é o instrumento da carne. Amém? A carne, a gente faz assim, mas não é a carne. A carne é a natureza pecaminosa que ainda age no corpo. O corpo é um instrumento. Por isso o último a ser transformado será o corpo. Ele será na ressurreição ou, pelo tocar da trombeta, ele será transformado em um corpo glorificado. O que é isso? A glória de Deus vai encher ele de maneira tal que ele será totalmente transformado e não estará mais sujeito à natureza da carne. Por isso Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? A morte é a carne, o corpo é o instrumento. Porque ele diz assim: o que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. O que ele está dizendo? Quem é o eu nessa história agora para Paulo? Não é mais a carne. O eu é o homem espiritual nascido de novo. Aleluia. Ele está dizendo assim: o eu, o que eu quero, o homem espiritual, aquele que está posicionado em Deus, não quer fazer isso aqui, mas eu acabo fazendo. Aquilo que eu não quero, eu faço. Aquilo que eu quero, que é amar a Deus em todo tempo, adorar a Deus em todo tempo, ser fiel a Deus em todo tempo, isso eu não consigo. E o que eu não quero, eu acabo fazendo. Quem está entendendo? Quem está sendo abençoado aqui? E aí Paulo diz: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Diz: graças a Deus por Jesus Cristo. Então nós entramos, quando somos salvos, em um processo chamado santificação. Você é um santo. Diga assim: glória a Deus. Quando as pessoas me falam assim: você quer ser santo agora? Eu digo: não. Por quê? Porque eu já sou. O que você vê errar em mim não é quem eu sou, é quem ainda age nesse corpo mortal, a natureza da carne. Eu, o homem espiritual, odeio isso aqui. Quando eu erro, eu quero... Eu não justifico, não fico transferindo culpa, não. Isso aí era lá no Adão. Eu digo: Deus, aqui ó, eu errei. É isso. O advogado não está para inventar um jeitinho de eu fugir. Ele está dizendo assim: ele errou, mas ele está andando comigo e eu paguei. Aleluia. Isso se chama graça. Eu não merecia, mas eu estou andando com alguém que é melhor do que eu, irmão. O sangue de Jesus vale mais do que o sangue de 10 bilhões de pessoas. O sangue de um homem. Por quê? Porque ele não conheceu o pecado e ele morreu. Olha só. Sabe o que aconteceu? Sabe por que o universo entrou em colapso na hora que Jesus entrega o Espírito? Sabe por quê, não? Você gostaria de saber? Com a queda,
O universo entra em um processo de desintegração, expansão e desintegração. Por isso Salomão diz assim, ó: vaidade de vaidades debaixo do sol. Vou traduzir para você: tudo envelhece, tudo desintegra, tudo se corrompe, tudo oxida, tudo enferruja debaixo do sol. Ou seja, o que está sujeito a essa natureza carnal vai envelhecer, vai estragar, vai corromper, vai desmanchar. O bom problema é que quando Jesus entrega o Espírito na cruz, o sol apaga, há um colapso. Sabe por quê? É como se alguma coisa estivesse numa caída em um abismo sem fim, e de repente algo segurasse. Pá! O mundo continua desintegrando, mas há um tipo de pessoas que Jesus está santificando. Você entendeu? Eu gosto muito de João 2, que a gente pensa que é Jesus transformando água numa bebida para terminar uma festa. Mas não é. É muito mais profundo que isso. Eu amo essa palavra por causa disso. Todo mundo serve o vinho bom, diz o mestre Sala. Depois que todos têm bebido bastante, serve o pior. É nós, é muito nós. Eu tenho um ditado em português que eu gosto muito, né? Toda vassoura nova varre bem. Todo mundo chega querendo impressionar, mostrar o seu melhor. O problema é que a gente não dá conta de sustentar isso muito tempo. É verdade ou não é? Quantos dias a visita fica na tua casa e você aguenta segurar aqui no semblante? Quantos dias? Uma semana no máximo? 3 dias, 4 dias, já corre o perigo na quinta de você empurrar o cachorro. Jesus disse, os mestres Sala diz isso, ó: todo mundo serve vinho bom. O Instagram é sempre bonito. Todo mundo mostra o bom lá. Mas depois é que a gente vai saber os problemas. Por isso o gaúcho diz: vamos comer 1 quilo de sal primeiro. Não é assim? Aí ele diz assim: mas eu vejo que tu guardastes até agora o melhor. Quem fez aquela água ser transformada no melhor vinho? Jesus. Ele pega os vasos da purificação dos judeus, que tinham justamente esse propósito de limpar, para que eles pudessem participar das cerimônias. Ele coloca água dentro, manda colocar água dentro, que simboliza a palavra. Um vaso que é usado para desonra, enche de água da palavra e se transforma num vaso para honra. Diga, é nós. A palavra de Jesus em nós vai nos santificando na jornada. Talvez eu não seja o que você espere hoje, mas como eu estou crescendo na graça, volta o mês que vem para você ver. O meu vinho não vai estar pior, o meu vinho vai estar melhor. Volta o ano que vem, eu vou estar melhor, vou estar crescendo. Aqueles que são comprometidos com a palavra, calma, falhou hoje, espera um pouco, não está pronto ainda, está começando agora, mas está andando com Jesus, o advogado fiel, está cuidando de você. Espera, o mês que vem eu vou estar melhor, o ano que vem eu vou estar melhor do que hoje, daqui a 10 anos eu vou estar melhor do que hoje, em mim, com Cristo na minha vida, com Cristo na sua vida. As pessoas sempre vão beber com o tempo um vinho melhor. Aleluia. E agora? A gente está no 7 ainda. Eu vou terminar no horário, amém, irmão? E a gente vai indo. Glória a Deus. Vocês aguentam mais umas semanas? Tem só 5 capítulos, 1 João. Mas eu chego à conclusão que se eu pudesse não ter mais a Bíblia em mãos, eu tivesse que decorar um livro,
para ter comigo, que livre, irmão. A urgência de João em deixar um recado certeiro, preciso, em espiral. Você vai ler a carta, você vai ver essa espiral que eu estou falando. Parece que ele volta sempre no mesmo assunto, mas não é isso que ele está fazendo. Ele está impregnando essa verdade porque ele está indo embora e ele tem urgência que isso fique no coração da igreja. Aleluia. Versículo 7, mais uma camada. Que palavra, irmão. Meu Deus. E eu peguei só um ou outro versículo de cada parte, para não ficar longo. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Olha a santificação aqui, ó. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz, eita, ó, estreitou. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, não tem visão, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmão, tem duas palavras aqui dessa camada de versículos que eu quero realçar com você. O primeiro é o odiar, e o segundo é o tropeço. Essa palavra tropeço, no original do grego, ela é a palavra escandalizo. Por isso Jesus, acho que é, se eu não me engano, Mateus 11, quando ele está falando acerca de João Batista está preso, e ele manda 2 discípulos falarem com Jesus, porque o João Batista está preso e Jesus está pregando, curando, e o João Batista, o cara que abriu a porta, o cara que preparou o caminho do Senhor, o cara que foi na frente, está preso, e ele pega 2 discípulos dele e manda até Jesus. Irmão, a primeira palavra de João a respeito pública de Jesus é o que? É Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. Quando ele está preso, ele manda 2 discípulos perguntar para Jesus: és tu o que havia de vir, ou devemos esperar outro? Por quê? João está preso, Jesus está solto, o ministério de João está terminando, de Jesus está crescendo e florescendo. E Jesus diz assim, ó, Jesus não diz, espera aí, pega um punhado de cego aqui, de coxo, de pobre para ouvir o evangelho, só manda dizer para João: os cegos vê, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres é pregado o evangelho. Só que ele diz assim, ó, bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Só que a palavra escandalizo, que aqui João usa, o tradutor usa como tropeço, escândalo, ela na sua etimologia mais profunda, ela significa mágoa. Bem-aventurado é aquele que não se magoar. E ali ele vai no coração de João Batista. Ô João, a dúvida que está no teu coração, porque você um dia apontou a verdade e agora você já não tem tanta certeza, é porque a forma como Deus está agindo em mim está magoando você, porque parece que eu deixei você para trás.
Quem entendeu? O que João não entendeu é que era o ministério dele. Ele já tinha dito isso: importa que ele cresça e eu diminua. Jesus, em algum outro momento, ele vai dizer para os discípulos assim, ó: se o teu olho te faz pecar, arranca fora o olho, porque é melhor entrar no céu sem um olho do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. É assim? Se a tua mão te faz pecar, corta fora. É melhor você entrar no reino sem uma mão do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. João Batista perdeu o quê? Cuidado, irmão, para a tua cabeça não te fazer pecar. Cuidado para a tua cabeça não te parar no teu propósito. Cuidado para a tua cabeça não se tornar uma esponja de mágoas que vão cegar você para aquilo que Deus quer fazer através da tua vida. Eita! Já sentiu saudade do pastor Adalso na quarta? Agora eu quero, você abre um texto comigo dentro dessa partícula que eu estou aqui, que é importante. Mateus capítulo 5, versículo 21. Nós vamos terminar no horário, diga graças a Deus. Não tem problema não vou me magoar, irmão. Eu faço de propósito. Aleluia. Se você quiser brigar comigo hoje, você vai ter que brigar sozinho. A glória de Deus está aqui. Amém? Lembra que ele disse que ele dá um mandamento novo? Ele não dá um mandamento novo, ele está enfatizando um mandamento antigo. Mas na verdade ele tem um mandamento novo, fica meio confuso. Olha aqui: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo. Pausa. A gente fala da graça. A graça é muito mais radical do que a lei. A graça é assim, não matou, você não fez o ato de matar, está tudo bem. A graça diz assim: se você odiar, você recebe as mesmas consequências de quem matou. Se você olhar para uma mulher e deixar cultivar os desejos impróprios dentro de você, na graça é o equivalente a você ter tido uma relação sexual com ela. Eita! Espera, vai ficar bom. Eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O julgamento era para quem matar. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Graça. Se pois ao trazeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, aqui os pastores agradecem muito: deixa a oferta no altar, não leva para casa, você não gastar. Brincadeira, meu irmão, estou bem engraçadinho hoje. Ser sincero, né? Deixa a tua oferta no altar, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, faze a oferta, conclui ela. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ou seja, quando eu não perdoo, eu estou sujeito às demandas da lei novamente, e não posso desfrutar do advogado. Perco o advogado, enquanto não pagar o último. Só tem um problema: eu não tenho sangue bom o suficiente para pagar tudo que eu devo. Então eu não devo resistir à reconciliação enquanto eu estou no caminho, enquanto dá tempo.
Porque é melhor eu abrir mão do ego do que correr o risco de perder o advogado. Qual é a consequência espiritual na vida do homicida? Abre ali, Gênesis capítulo 4. Versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Ele recebeu a sentença de Deus por ter matado seu irmão Abel. E agora ele enfatiza a palavra do próprio Deus, ele diz assim, eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Quando eu me esconder da tua presença, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Irmão, por que eu trouxe esse texto? Porque é uma verdade espiritual muito grande. Um dia eu estava na conferência do irmão David Robertson, e ele falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: a pessoa que você deseja matar é uma pessoa que Jesus deseja salvar. E se você perseverar nisso, isso te torna um adversário, um opositor de Deus. Deus está querendo fazer e você está empurrando Deus. E é uma posição que não é muito boa da gente ficar. Eita, estreitou, né, irmão? Estreitou ou não estreitou? Estreitou. Como é que é a vacina para isso? De novo, eu não consigo às vezes, mas alguém se identifica comigo aqui? Poxa, que gente perfeita. Você consegue assim perdoar rapidão? Sim? Sempre? Deixa eu ver você. Meu Deus, que coração bom, quero te conhecer. Tem gente que demora um pouco mais. A questão é que a diferença entre um problema pequeno e um problema grande é o tempo que eu deixo ele crescer. Se você não gosta de problema grande, pede para o Senhor ajudar a resolver enquanto está pequeno. Fala. Fala. Abre o coração. Fala para o teu marido, fala para a tua mulher, fala para o teu filho, fala para o teu pai, fala. O falar, para mim é a prova, é a tentativa de reconciliação. Quando eu falo, eu estou querendo arrumar. Se eu falo cedo, é porque eu quero arrumar as coisas. E eu não quero deixar, eu vou falar com muito temor o que eu vou falar aqui, mas a mágoa é o câncer da alma. Vai te matar. O tropeço vai tropeçar, vai cegar. Olha só, fugitivo, escondido, fugitivo e sempre errando. E quem me encontra parece que está sempre querendo me matar. Ainda vem aquela síndrome da conspiração. Parece que todo mundo está tramando contra mim. As pessoas estão lá tocando a vida, mas eu acho que elas estão querendo meu mal. Por quê? Porque quando eu estou sob esse tipo de julgamento, é quando a gente está com o dedo machucado. A gente nunca notou como a gente bate o dedo quando está machucado. Não é verdade? Parece que tudo bate, sempre bateu. A diferença é que quando está machucado, dói mais. Quer ver? Se você se magoar comigo, você vai arrumar um problema sério. Sabe por quê? Porque todo domingo você vai achar que eu estou pregando para você. Eu nem lembrei de você. Mas você corre o risco de achar. Pastor. Ô irmão, passa 600 pessoas aqui no domingo, mais um montão que assiste lá na internet. Deus está falando com todo mundo aí.
Às vezes vaza uma missinha encomendada, mas não é sempre. Isso acontece. Ninguém é perfeito, né, irmão? A gente luta, mas às vezes sai, pode sair uma missinha encomendada. Sai. Acontece. Não vou aqui dizer que a gente é perfeito. É? Mas não é bom. Olha, eu posso dizer uma coisa para você: se sair, você achar que foi uma missa, você para ti, irmão, faz muito mais mal para a gente do que para você. Nossa, irmão, se é um homem de Deus, o cara volta assim, ruim. Isso é ruim demais, porque Deus reprova a gente. Nossa, é pior. Eu digo, miserável homem que eu sou. Que vazando, Deus? Então fica tranquilo. Se vazar uma missa encomendada, eu vou sofrer mais do que você. Pode ficar tranquilo. Amém? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, vou traduzir, está se enganando. Está se enganando. Não está enxergando. Versículo 11, para a gente encerrar. Diga, graças a Deus. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, fica perdido, não enxerga com clareza. Por quê? Vai enxergar apenas as coisas no âmbito natural, perde a capacidade de enxergar espiritualmente. Enxergar espiritualmente, irmão, é o maior benefício para o crente. Aleluia! Você ter visão espiritual é o equivalente a você ter visão privilegiada. Você está enganadão com vontade de comprar, e o Espírito diz assim: não faz. Você está com vontade de errar, tomar uma decisão, empolgado, mas você vai a Deus, o Senhor diz: não faz. Para, espera, aquieta-te vento, acalma-te mar. Tem uma furada aí, você não sabe agora, você vai. Olha, irmão, a visão espiritual é um recurso privilegiado para os crentes, ser dirigido pelo Espírito de Deus. Calma, espera. Não tem nada, irmão. Os melhores planos, certa vez um homem de Deus dizia: os melhores planos não resistem a muitas horas de oração. Coloca os planos em oração. Senhor, Senhor. Aí, parece que irmão, posso ensinar um segredo para você? Se aguenta? É um segredo de maturidade. Posso falar para você? Se você não quiser, eu não vou falar. Tá. Vou encerrar. Até vou descer para fazer de conta. Mas esse segredo é bom. Vai ajudar você a amadurecer na fé. E você vai orar com mais paixão. Olha só. Preste atenção. Não peça para Deus sinais que Satanás também pode fazer. Quem entendeu? Se ela piscar para mim assim 3 vezes, é porque é de Deus. Aí o diabo vai lá e faz assim no olho dela. É de Deus. Não peça sinais que o diabo também pode imitar. Pegou? Vai para a palavra. Vai para a oração. Deus vai dar sinais e coisas, e você vai entender por quê. Porque a palavra, os versículos já se levantaram e pregaram para você. Fique na palavra. Lembra que eu pedi para você ler essa carta 30 vezes? Quando você estiver chegando em algum momento dessa leitura em oração, assim como eu trouxe alguns versículos para você, você vai ter a mesma experiência com Deus. Alguns versículos vão se levantar para pregar para você, e você vai dizer: uau!
Parece que eu não estou entendendo nada, parece que João está falando filhinho, 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 mas filhinho eu não pego. Eu tinha um irmão que eu olhei para Jesus e ele dizia assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas eu começo lá, Jacó que gerou Jericó, que gerou Jacó, que gerou Jericó, e eu não entendo nada. Digo, não é para você entender, a palavra é para lavar você. Primeiro ela lava, depois você entende. Você vai sentir a experiência de ficar limpo e você vai entender o que ela está fazendo. Então leia esse texto, essa palavra em oração 30 vezes, 50 vezes. Você vai ter a experiência. Alguns versículos vão começar a se levantar e o Espírito Santo vai começar a pregar para você. É bom, né, irmão? Então não peça sinal. Se tiver molhado lá fora agora é porque é de Deus, se tiver seco amanhã. Irmão, uma coisa que eu aprendi: quem precisa de muitos sinais não são os crentes, são os incrédulos. É incrédulo que precisa de 10 sinais. Ele só crê se alguém disser: pastor, 5 pessoas, cada uma com uma gravata de cor diferente, falaram a mesma coisa. É Deus. Tá, mas e você em oração? Quantas horas você ficou lá? Quantas vezes você ficou na palavra até ela levantar e pregar para você? Depois aí, então pode levantar 10 pessoas, só vão confirmar aquilo que o Espírito, olha, já, aquele que está dentro de você já pregou para você. Dá trabalho, mas se erra menos. Porque senão fica aquele que Deus falou, aí dá errado, mas não foi bem, não falou bem falado. Mas Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. A palavra de Deus não faz curva, ela é reta, irmão. Aí era de Deus, aí já não é muito de Deus, agora já é de Deus, amanhã já não é mais de Deus, agora é de Deus. E as pessoas ficam confusas com o tipo de evangelho que a gente vive. Quando você disser que é de Deus, irmão, esteja convicto disso, pela palavra, pela oração, até que todo lixo tenha saído, até que toda mágoa tenha saído, até que tudo aquilo que não é de Deus limpe o teu coração. Depois você vai ter uma direção clara do Espírito. Limpa, a palavra lava. Ela lava as intenções, ela lava o nosso coração, ela lava os projetos. Às vezes a gente está, irmão de Deus, meu Deus, quando Deus deu esse lugar para nós, terreno, tinha um terreno lá na Nilo Simas, que eu passava lá na frente, eu era apaixonado por aquele terreno. Eu passava, eu orava, fazia lá os gospel, né? Botava o pé assim, de que tudo que tu botar o pé, o Senhor vai te dar. Um olhinho ungido lá. E Deus não dava, irmão, Deus não dava aquele terreno. E a gente para comprar, aí eu não tinha experiência disso, os corretores descobrem que a gente está com dinheiro para comprar, eles fazem o trabalho para a gente, não precisa mais procurar, eles trazem, né? E eles convidam: pastor, vem cá ver, pastor, vem cá ver, pastor, vem cá ver, pastor, vem cá ver. Coisa linda. E eu orava por aquele terreno, gente. Deus, aquele, olha como que vai ser aqui e tal. E o Senhor começou a tirar aquilo do meu coração. Quando morreu dentro do meu coração pela oração, eu orei até que aquele sentimento de posse saísse do meu coração, porque eu queria muito. Se eu pedisse um sinal, caía na minha cabeça. Qualquer coisa ia ser um sinal. Um dia eu passo lá na frente, e uma igreja de um amigo comprou o terreno de trás, imediatamente atrás daquele terreno que eu queria. Aí eu pensei assim: por isso que Deus não me deu, porque o irmão tinha comprado lá, ia ter uma igreja, Deus não ia me dar um terreno com a igreja do lado, mas não era isso. Quando eu fui conversar com ele, que eu fui na inauguração do templo daquela igreja, aí eu disse: irmão de Deus, olha, eu orei por esse terreno aqui da frente. Ele disse: pastor, nós também, mas a gente foi atrás e o terreno é todo enrolado. Se a gente tivesse comprado, a gente corria um risco enorme de perder tudo.
Ser dirigido por Deus é um privilégio, é a coisa mais maravilhosa, perdoe a redundância, que um crente pode ter. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, firmou os meus pés sobre a rocha, tirou-me de um charco de lodo, colocou um novo cântico na minha boca. Então, irmão, esperar no Senhor é luz, renova as forças. Nós ouvimos aqui a palavra do Senhor, aleluia. Então, sair das trevas, rejeitar as mágoas. Diga assim: crente bom não se magoa. Amém? Fique de pé comigo. Existe um gomo do fruto do Espírito, chamado, que eu gosto muito dele, benignidade. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. De todos os gomos, eu gosto muito da benignidade. Porque na alma, ela é o equivalente à pessoa triste. Eu já estava com alguém, um dia com alguém diante de um médico, quando o médico deu um diagnóstico. Pensa num diagnóstico, um dia triste, você está com uma pessoa diante do médico, e o médico dizia assim, é maligno. É maligno. Mão de Deus. A pessoa entrou viva e sai morta. É horrível. Parece que sai o chão assim, é maligno. Preste atenção, eu vou orar por você. Quando a mágoa entra no coração, o diagnóstico assim, é maligno. É maligno, vai te matar. Só que o fruto do Espírito produz em nós benignidade. Sabe o que é? Agora você vai entender como nunca. Benignidade é a capacidade que o Espírito Santo nos dá de pegar uma sentença que era maligna na nossa alma e transformar em benigna. Está ali, mas não vai te matar mais. Você ainda lembra, mas não te faz mais mal. Você sabe o que aconteceu, mas você está pronto para continuar, está pronto para ir adiante. Significa que você está livre. Você tem uma cicatriz, você tem uma marca, talvez você levou uma pancada, mas você pode ir adiante, porque aquilo que era maligno, pelo Espírito, foi transformado pela benignidade de Deus. Aleluia! Glória, se entendeu, irmão? Olha que coisa poderosa. E eu quero orar por alguém nessa noite que está precisando de um milagre no seu coração. Pastor, eu preciso nessa noite, por essa palavra, eu vou receber essa oração. Tem uma coisa teimosa dentro de mim, maligna, querendo me matar, mas hoje eu sujeito isso ao Espírito, e aquilo que era maligno vai ser transformado pela benignidade de Deus. Você tem coragem, irmão, de ser livre nessa noite? É libertação. Você vai sair daqui curado nessa noite, pela glória de Deus. É coragem, tem que ser muito forte, tem que
que ser corajoso para sair livre. Nada mais me Saia curado daqui. Só você. Enquanto dá tempo. Só você. Só você. Só você. Só você. Só você. Eu escrevi algo essa semana. A multidão é volúvel. Hosana, o rei que vem em nome do Senhor. Quando você está por cima, quando a unção está fluindo, Hosana. Aconteceu um problema. A mesma multidão crucifica, mata. Glória! Benditos sejam os peitos que te amamentaram. Olha! Hosana nas alturas. Crucificam. A multidão é volúvel. Jesus vai à cruz e ele faz a oração mais libertadora e uma das suas orações mais importantes. Olha para mim. Ele diz assim, ó: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe uma coisa que eu gosto em Jesus? Ele não mente. Ele está falando a verdade. Ele não está fingindo, ele não está sendo demagogo, ele não está sendo hipócrita, ele está sendo verdadeiro sempre. Pai, perdoa. Irmão, eu não sei o que eu estou fazendo. Você não sabia o que estava fazendo. Perdoa, Pai. Por causa dessa oração, irmão Alane, quando Jesus é levado ao céu, ele ressuscita, ele diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, vocês serão minhas testemunhas. No Pentecostes, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta e começa a pregar. A mesma multidão que disse Hosana, depois disse crucifica, depois disse mata, agora eles ouvem assim: arrependei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. E sabe o que acontece? Eles param a pregação de Pedro. Para, Pedro! Diz pra gente o que a gente tem que fazer. Por favor, faz um apelo. Nós queremos esse evangelho. Nós queremos. E 3.000 pessoas daquela multidão recebem Jesus Cristo, porque Ele não se magoou.